Segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, esse 29º domingo do tempo comum, a liturgia nos fala sobre a oração. E logo no começo deste Evangelho, é Jesus contando uma parábola para os seus discípulos. E essa parábola tem um objetivo. Ele quer mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É Jesus que está falando que a oração não é uma coisa qualquer. Não é algo que eu rezo um dia sim, um dia não, um domingo sim, um outro domingo, no outro mês. Não, ele está dizendo que a oração é uma necessidade que nós temos de rezar sempre. Sempre é todo dia, é constantemente. É a mesma coisa se você ficar sem se alimentar. Você sente falta, você sente fome. Nós deveríamos sentir fome de oração e nunca desistir. Primeira leitura, nós vamos ver o início de uma vontade de desistir. Desistir aqui significa abaixar o braço. Mas ele não desiste. Nós somos tentados diariamente em desistir de rezar. Você é tentado a desistir por vários motivos. Você é tentado a desistir de rezar porque existe algo mais atrativo, que quando você espiritualmente não está convencido disso, facilmente você troca a oração pela televisão, pelo celular, por um programa mais atrativo, porque espiritualmente você não está convencido. Você é tentado a desistir por qualquer coisa para vir na missa, porque chegou alguém em casa, porque você tem outras prioridades. Então você tem que se convencer também que eu tenho que perseverar na oração. Tem gente que já desistiu de rezar pelo seu matrimônio, de rezar pelo seu filho, de rezar por uma situação de emprego, porque parece que está demorando. Está na hora de você encarnar. Encarnar não é uma palavra boa, não é? Está na hora de você encarnar o Espírito de Santa Mônica. Santa Mônica rezou pelo seu filho 30 anos. Você já chegou a rezar 30 anos? Não, né? E talvez com o joelho no chão. Ela não desistiu. E o filho dela, um pervertido, se tornou um dos maiores
Porque a oração, ela pode levantar o pior estrume de pessoa e fazer desse estrume o maior e a maior santa. Porque a oração converte, transforma. A oração é um Deus que não fica olhando o seu passado, mas está disposto a, junto com você, a se levantar, a ter coragem de iniciar uma vida nova. Nessa cidade havia duas pessoas extremas. A primeira era um juiz da cidade, que não temia Deus, ou seja, uma pessoa autossuficiente, ele se basta, e não tratava bem ninguém. E outra pessoa era uma viúva. Você consegue entender o que é uma viúva? Não é viúva hoje, é viúva no tempo de Jesus. O que é uma viúva no tempo de Jesus? Se acontecesse que ela recebeu uma herança, normalmente as pessoas roubavam a herança dela. Se a viúva não tinha mais filho, ela era explorada. A viúva era uma das pessoas mais necessitadas na época de Jesus, e ela ia todo dia diante do juiz pedir justiça, porque as viúvas eram exploradas, elas não tinham quem defendê-las, e ela estava indo pedir justiça, mas o juiz não estava nem aí pela causa de uma pessoa pequena. O juiz não estava nem aí com a causa de um necessitado, ele não estava nem aí com a viúva. Só que essa viúva insistia. Será que eu e você, se a gente fosse bater na porta do juiz, ele fechasse a porta na nossa cara, será que eu e você batesse na porta do juiz e ele mandasse a gente cuidar da nossa vida, tratasse a gente mal? Eu acredito que muitos de nós não tinham voltado mais lá, tinha ido embora, tinha desistido. Essa viúva não. Ela persistiu, ela atormentou o juiz, tanto é que ele não atendeu ela pela causa justa, ele atendeu ela, igual aquele evangelho que Jesus conta: se o parente chegou à tua casa de madrugada e você não tem o que dar, que é o pão para ele, bate lá na casa do teu amigo, e se ele não levantar porque é teu amigo, ele vai levantar pela tua insistência. E o juiz até ficou com medo dela, né? Não sei se ficou com medo de levar uma pingalada dela, ficou com medo, e ele atendeu para que ela não aborrecesse mais ele. Deus está falando: se esse juiz, que nem teme a Deus, que não respeita ninguém, atendeu essa mulher, quanto mais o Pai do céu não vai te atender. Confia. Como termina o Evangelho, será que quando Jesus voltar, ele ainda vai encontrar no meio de nós fé sobre a terra? Olha que leitura linda do livro do Êxodo. Moisés aqui está combatendo os amalecitas. Não vamos explicar de onde surgiu, né? Mas lá, se você for ler como que os irmãos se dividiram, Esaú por um lado e Jacó, que criou o povo de Deus, por um lado. Jacó é o pai de José do Egito. Muito provável que os amalecitas nasceram dessa divisão que seguiu o grupo de Esaú. E havia um combate, e Moisés manda para o combate Josué. Josué é o braço direito de Moisés. Josué desceu para combater com os homens. Moisés subiu numa colina, e lá ele erguia os braços para interceder por essa vitória, para rezar por Josué.
você chegou aqui hoje assim, com os braços cansados de rezar, cansado de rezar, querendo abaixar os braços, querendo desistir. Só que aí, vamos chamar de dois anjos aqui, Arão e Ur, colocaram Moisés sentado numa pedra, e eles ergueram, sustentaram os braços de Moisés. Um ergueu o braço direito e o outro o braço esquerdo. E o povo de Deus venceu a batalha, porque os braços de Moisés ficaram erguidos. Essa é uma leitura da oração em comunidade. Cada um combate de um jeito. O Josué está combatendo lá na batalha, diretamente. Moisés está intercedendo. Tem tanta gente da igreja que não pode mais assumir a frente das pastorais, que não pode mais fazer visita, porque está idoso, não tem problema nenhum. O que você não pode, meu irmão, pela sua doença, pela sua idade, é desistir. Moisés também já está idoso, mas você precisa das pessoas que te sustentam. Tem gente querendo colocar os seus braços para baixo, para você perder. Meu irmão, se afasta de gente que não te ajuda. Quem são os Araãos e os Ur que precisam entrar na tua vida para ajudar os seus braços a ficar erguidos e você vencer a batalha? Louvado seja o nosso Senhor Jesus.